Papo de Prateleira, seu espaço de informação e conteúdo da plataforma Agronegócio. Você conhece muito bem, sempre falando a respeito de agronegócio brasileiro. Como é que a gente produz mais, como é que a gente oferta mais alimentos e mais produtos de saúde, higiene e conforto para o brasileiro e também para populações no mundo inteiro. A gente aqui no segundo Fórum Sanidade de Soja, eu puxei de lado aqui um camarada que eu gostei demais da conta de uma das falas dele, quando ele falou a respeito de um conceito sobre resistência. E eu peguei e falei, não, preciso falar com esse cara um pouquinho mais sobre esse conceito aqui. Eu estou falando é do Breno Giuliatti, ele que é da Juliagro. Ô Breno, prazer recebê-lo aqui no Papo Prateleira, tá? Obrigado, Ulisses. É prazer estar aqui com vocês, discutindo o tema aqui com o pessoal da PHC sobre um novo produto, um nematicida no mercado, que ele trabalha com resistência em planta. Igual você falou, resistência é um conceito que ele não é preto e branco, a gente trabalha com níveis de resistência. Então, mas não vai falar agora não, pera só um pouquinho, eu já faço a pergunta sobre resistência para ele, mas eu acho mais bacana, em primeiro lugar, o Breno dá uma desenhada aí, o que a Juliagro faz, aí você trabalha no que, há quanto tempo, né? Bom, a Juliagro é uma empresa de pesquisa, já tem 10 anos que ela está atuando no mercado, é uma empresa familiar, eu sou um dos sócios, né? Tem outros 2 sócios que é minha irmã e meu pai, são pesquisadores na área, tem bastante tempo. Então a gente tem um conhecimento de academia e empresa que a gente uniu para formar a empresa. A Juliagro trabalha com pesquisa, é uma consultoria e também nós temos projetos aí com bioprodutos, né? Trabalhando com produtos biológicos aí, alguns produtos abaixo de penicínio também. Então, assim, a Juliagro ela é uma empresa com 30 funcionários, atua em Uberlândia, atua no Mato Grosso, né, Ulisses? E é uma empresa que ela vê uma plataforma de traduzir para o produtor a pesquisa, descomplicar o que ela tem, os resultados. Perfeito, facilitar ao máximo o trabalho de manejo, de aplicação de colheita também, plantio e tudo mais para o produtor, né? Sim, entender de cultivos, tentar explicar os fenômenos, por exemplo, de soja, de milho, algodão, como é que as tecnologias se comunicam com as culturas, entender a necessidade das culturas e do produtor, o nível tecnológico que ele tem, que é muito importante, porque o produtor ele pensa em rentabilidade. Então, para adotar a tecnologia, ele pensa acima de tudo, isso vai me dar retorno? Isso é importante. A tecnologia é uma escadinha, né? Ele tem que estar em algum degrau, não dá para parar ou descer degrau, né? Exatamente. É uma coisa que você vai evoluindo, né? Não tem como voltar. Mas aí a gente vai fazendo a caminhada aos poucos e posicionando junto com o produtor, né? Cada um com seu tamanho, né? Exatamente. Entendendo a necessidade. Perfeito. E o Breno, ele é engenheiro agrônomo, né? Você tem uma carreira ali, uma carreira acadêmica no estado de Minas Gerais, meu estado, aliás, né? Eu sou nascido em Uberaba, né? E agora, o que é um engenheiro agrônomo? Trata de vida. Nós estamos no planeta Vida, o planeta Terra. Rapaz, que conceito é esse? Eu chamo barato. A resistência, eu vou repetir, ele vai agora explicar. A resistência é o normal, gente, no meio ambiente. A doença não é o normal, né? Como é que é isso, rapaz? Como funciona esse pensamento? Então, Ulisses, a gente, nessa área, a gente sabe que para acontecer problemas nas cultivos, é uma interação do ambiente com o que você tem causador de problema e o cultivo. Quando a gente tem um desses fatores favoráveis, a doença ela está presente, o hospedeiro, no caso a planta, o cultivo a soja, o milho, ela também é suscetível, o ambiente é favorável, acontece a situação. Competição pela vida, né? Pela vida. É um ambiente de desequilíbrio, né? Então a tendência é que as coisas elas estejam em equilíbrio. Quando acontece algum fator interveniente nesse sistema, acontecem problemas. O nematóide é um deles, está crescendo, é um problema que está crescendo, sempre esteve no solo. Os vermes do solo, eles são naturais do solo, então não adianta ver os nematóides como inimigos, mas assim como uma forma de convivência. Você convive ele em níveis baixos para reduzir o seu problema, no caso aí em café, em cana, em soja, em milho, em algodão também, porque o sistema é dinâmico. Hoje o produtor planta, ele tira, bota outro cultivo, e aí depois ele volta se tiver uma terceira safra, dependendo da região, então não para o solo ali, então vai multiplicando as espécies de nematóides, os vermes do solo estão presentes. E aí as tecnologias têm que ser empregadas para combater esse tipo de problema, né? Perfeito. Essa é uma palavra que carrega um sentido muito negativo, resistência, né? A gente mesmo se esquece de que, por exemplo, a gente se torna resistente a muita coisa e se tornou, né, ao longo da teoria da evolução, né? Então, quer dizer, é para olhar isso de uma maneira muito carinhosa e entender o que se passa, qual é o processo naquele meio ambiente para poder não prejudicar nenhum dos seres vivos, né? Igual você comentou, a resistência de plantas é um fator que a gente não pode ver somente tem resistência ou não tem resistência. São níveis de resistência que a planta tem, porque ela tem um monte de mecanismo, na folha, na raiz, no caule. Então a planta, ela, quando tem esse desequilíbrio, ela ativa os sistemas dela, ela vai se defender, é igual como qualquer ser vivo tem uma imunidade inerente, a planta tem isso também, né? E aí te vê, tem resistência? Não tem não, as pessoas têm níveis, né? Igual as plantas também, elas têm níveis de resistência. Então, por exemplo, em algumas plantas, algumas variedades de soja,
existe moderadamente resistência, a resistência completa. O ideal é que a gente tenha a completa, porém a completa, ela geralmente traz tetos produtivos menores, não entrega produtividade. Os materiais de plantas, nós temos variedade de híbridos, de milho, de soja, eles com alto teto produtivo, eles têm suscetibilidade. Então a gente trabalha ativando essas plantas. E uns produtos nós temos hoje tecnologia, é trabalhar em TS, tratamento de semente, e em suco de plantio como o alvo certo para o controle biológico, né, e resistência das plantas intrínsecas aí. Perfeito. Você me corrija se eu estiver falando besteira. A resistência não pode ser 100% e não se mata ser vivo. E não pode matar o ser vivo, nem mesmo o nematóide, né? Exato. Exterminá-lo, né? É impossível, né? Você exterminar, inclusive, doenças no solo. A gente, mesmo exterminando, outros desequilíbrios vão vir. É lógico. Então você não consegue tirar tudo, né? Então a gente trabalha com níveis abaixo do nível de dano, que é a forma de pensamento que infelizmente o produtor não entende, mas ele já está começando a conviver com esse problema e sabe que o ambiente é complexo. Então a gente trabalha com nível de dano, reduz as populações das pragas e doenças, no caso do nematóide, pratilentes, braquiúros no solo, abaixo do nível de dano econômico, né, abaixo de 50 a 60 juvenis, e esses produtos eles vão garantir que a gente mantenha esse teto. E o biológico, junto com o sistema de indução de resistência, é muito importante. Perfeito. E só para encerrar aqui, uma frase aí de um outro pesquisador que participou, esse moço aqui, ajudou a participar de muita pesquisa de campo para chegar a essa vacina aqui, que na verdade que ajuda o que? A soja a ficar forte, para aí sim combater todos os inimigos naturais deles, não só o nematóide, né? A ideia de fazer uma vacina para ativar o organismo é uma grande saída, né? É uma tecnologia nova, ela é um conceito novo, né? Que a gente já tinha de 15 anos atrás, com os indutores, fosfitos, alguns produtos que promovem resistência, mas esse conceito com as arpinas é novo, é um viés mais molecular, entender os mecanismos microbiológicos na planta, como é que ela ativa as defesas que a planta tem. Né? Todas as plantas têm. Perfeito. Como você frisou, né? Algumas são plantas, digamos assim, são atletas de alto rendimento, né? Alto rendimento, que é o que nós temos a soja hoje. Então, ela precisa de tecnologias amigáveis para alcançar seu teto produtivo. Se você quer produzir 80, 90 sacas, você tem que usar essas tecnologias. Você tá vendo essa cara de moleque aqui do Breno, mas vai atrás dele que você vai se dar bem. Que é o quê? Você tem produtividade crescente, tem nível econômico que seja mínimo para você e para o seu negócio, e ao mesmo tempo está cuidando do meio ambiente, que é o quê? O meio ambiente é o seu prato de comida do produtor. É o lugar que ele usa para fazer alimento para os outros. Ô Breno, sucesso para a empresa e obrigado aqui pela presença e pelo papo, tá? Obrigado. Aí, ó, Breno Giuliatti, da Giuliagro, estava aqui no segundo Fórum Sanidade de Soja para falar como é que a gente melhora a eficiência da soja brasileira, combatendo um monte de inimigo natural, sem matá-lo, com manejo integrado de pragas, como nematóide, como nessa super vacina, a Teico, que é da PHC. Até!